Olá, eu sou a Vanessa Nascimento e começa hoje a nova temporada do Entrevistas. Como você já sabe, eu tô super feliz e esse é meu convidado. Dançou quadrilha quando você era jovem? Você gostava de dançar, ser pai de valsa? Quadrilha, até hoje tem. O que você dançava? Forró, dança de salão, tudo, bolero? Carnaval. Nós tínhamos um time só da família Frigi. Eu digo que esse time estava invicto, nunca perdeu. Porque além do time, tinha o árbitro também que era Frigi. Então não tinha como perder, né? Não tinha como. A surpresa minha foi no livro. A Juliana falou para mim: pai, não vai ficar decepcionado, não. Você vai ter umas 30 pessoas aí. Eu falei: filha, se vier 30 pessoas, eu vou embora de São José. Foi mais de 200. Ó, isso é só um trechinho da entrevista que vai rolar daqui a pouquinho. Campeão paulista de futebol de salão pela Associação Esportiva São José em 1958 e 1961. Vice-campeão brasileiro de seleções pela Federação Paulista de Futebol de Salão em 1961 e 1963. Campeão paulista da terceira divisão de futebol profissional pelo Esporte Clube São José. O Entrevistas de hoje faz um passeio pela história esportiva de São José dos Campos. E quando falamos em esporte e em história, o sobrenome dessa família é referência no assunto. Apelidado de Mandrake em alusão ao mágico das histórias em quadrinhos, meu convidado é considerado por muitos especialistas o melhor jogador de futebol de salão de todos os tempos. Estou falando de Zezinho Frigi. O que se ouve por aí é que ele esteve para o futebol de salão de São José o que Falcão está para o futsal do Brasil nos dias atuais. E Zezinho foi fera também no futebol de campo, modalidade que praticou com igual maestria. Dono do maior acervo esportivo da cidade e apaixonado por fotografias, Zezinho serviu de inspiração para a criação do Museu de Esportes, mantido pela Secretaria de Esportes e Lazer da cidade. Driblador por natureza, esse homem mais se divertiu do que ganhou dinheiro com a bola. E tem história para contar. Algumas delas você acompanha agora no Entrevistas. Zezinho, que alegria ter aqui você nesse primeiro programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade em nos receber nesse lugar que é a sua casa, a sua segunda casa. É verdade, eu quero agradecer o convite e sucesso para a gente apresentar esse programa muito bem para os nossos telespectadores. Zezinho, queria que você falasse um pouquinho, a gente falou da associação para o telespectador saber, nós estamos no Clube de Campo Santa Rita, que é praticamente a sua segunda casa, porque foi aqui que tudo começou, né, na sua vida profissional. A verdade é que o Clube de Campo Santa Rita é da Associação Esportiva São José. Então, a associação completa 110 anos em maio e esse Clube de Campo completa 60 anos, que foi doação para a associação para que permanecesse o golfe aqui na cidade. Mas o clube mesmo nasceu na cidade, em 1913, na sede ali perto da... É Rua Humaitá lá, né? É ali perto da Rua Humaitá, no centro da cidade. O campo era, mas a sede era do lado da Igreja da Matriz, onde hoje é a Loja Tete. Zezinho, tudo pertinho da sua casa, né? Porque você praticamente nasceu ali no centro de São José, aqui no centro. Eu nasci na Francisco Rafael com a Antônio Sais e depois morei na Coronel Monteiro. Ali tudo próximo ali. E São José, naquela época, tinha 70 mil, 80 mil habitantes, então todo mundo conhecia todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do Zezinho Frigi. Ele está aí com suas 8 décadas, um pouquinho mais de 8 décadas, vai fazer 83 anos, né, Zezinho? Mas quem que foi o Zezinho lá, a criança Zezinho Frigi? A criança Zezinho Frigi foi uma criança muito feliz. Nasci no lar onde meu pai chamava José e minha mãe Maria. Tive 9 irmãos
E a minha infância foi na Coronel Monteiro, onde eu jogava bola, descalço, a gente dormia com a janela aberta, tinha o fogão de lenha que a vovó contava as histórias na noite de frio. No calor, todo mundo botava as cadeiras na porta da cidade, da rua, e ficava conversando. Conhecia todo mundo da rua. Todo mundo estudou praticamente na mesma escola? O que vocês faziam? Iam para qual escola? Bom, a princípio foi no João Cursino. O João Cursino é onde hoje foi Câmara, depois é na Praça Afonso Pena. E depois eu estudei também no Olavo Bilac, mas a infância toda, a maioria das pessoas estudaram no João Cursino e no colégio, dois colégios ali próximos, ali, eu esqueci agora o nome, mas eram os dois, o Olímpio Catão. O João Cursino, que agora é na José Longo, então ele era na rua 15 de Novembro, onde é a Câmara, onde funcionou a Câmara Municipal por muito tempo. Ali foi a maioria das pessoas estudaram no João Cursino, grandes professores. E eu tive a felicidade de terminar o curso do João Cursino na semana que eu ia casar, que a minha esposa estudava no João Cursino e eu também. Então, nós dois estudávamos no João Cursino. E ali, muito namoro, muitas amizades nasceram ali no João Cursino. Quais são essas amizades? Tem alguma amizade até hoje, Zezinho? Tem os da rua, né? O pessoal de Irmã do Galvão. Ali tinha onde morava, tem a igreja evangélica, então tinha uma casa que era cedida para o pastor e os filhos dele. Tive amizade. Morava o Valdir Bocardo, foi um grande jogador de basquete da seleção, tinha 3 irmãs, o nome da irmã dele é até nome de escola. E fora isso, tinha os amigos de bola, né? Eu jogava futebol na rua, eu comecei com 12 anos, jogava descalço. Nós tínhamos ali mais ou menos uns 10 pessoas ali da rua que estavam, a gente juntava e chamava o time de Palmeirinha. Então a gente começou a jogar bola ali. Eu só fui colocar chuteira com 16 anos, joguei descalço até os 16. E o pé? Para a tortura da sua mãe, né? A gente machucava, porque chutar a bola era de meia. Você pegava a meia da vovó, enchia de papel e ficava chutando a bola à noite. Então ficava ali menino, menina, todo mundo. E era uma festa ali, a família tudo lá fora. O seu pai, ele pegava no pé ou ele dava uma incentivada? Não, vocês têm que jogar mesmo, vai jogar descalço, vai brincar na rua. O meu pai é descendente da família italiana. Nós completamos 110 anos de São José dos Campos e vieram 3, um casal e 3 filhos. E meu pai casou com a dona Lourdes Frige e foi nascendo os filhos, né? Naquela época não tinha cesárea, não tinha nada, era tudo parto normal. Então, minha mãe teve 9 filhos assim, no parto normal. E meu pai, ele levava todos os filhos a trabalhar com ele. Ele no mercado, ele tinha um armazém no mercado. Então, os filhos todos passaram um pouco ali vendendo arroz com feijão, era balança de peso, você colocava o peso aqui, colocava o alimento ali, e os dedos ficavam pegando os pesos de 1, 2, 3, 4 quilos, e sempre o pessoal da roça que vinha ali. O mercado foi onde o pessoal da roça trazia as frutas, frango, essas coisas, e trocava por alimento. E o mercado foi ali. Eu trabalhei 20 anos no mercado. O mercado já era ali na Siqueira Campos, onde ele continua. O mercado sempre foi ali. A gente participou ali. Na Rua 7, da minha família, do meu avô, tinha um armazém também, que era os frios. Depois tinha ali na Siqueira Campos, tinha outro ali perto do mercado. Então, era tudo ligado a comércio. A gente nem vê a hora passar conversando com o Zezinho Frige, né? Mas eu vou dar uma rápida paradinha, porque daqui a pouquinho ele vai falar mais, porque eu quero que ele fale do casamento, porque se ele casou tão jovem, ele vai contar pra gente se ele foi bem namorador. Não sai daí, hein?
De volta com entrevistas de hoje, com o Zezinho Frigi. Zezinho, antes do intervalo, a gente estava falando que você casou muito jovem. Você foi muito namorador? Porque, vou falar uma coisa, você tá bonitão, hein? 83 anos em agosto, você tá bonitão. E como que foi na juventude? Você namora bastante? Não namorava não, mas eu gostava de dançar. Era um bom dançar, pé de valsa. Eu deixava a namorada e voltava no clube para dançar. Mas ela sabia que eu ia. Fazia isso, Zezinho. Porque eu sempre fui sincero. A gente começou a namorar, ela tinha 15 e eu 17. E ela foi a primeira faixa de campeão que eu recebi, foi ela que colocou em mim. Ela com 15 para 16 anos e foi campeão do estado em 58. Eu fui campeão 3 vezes pela associação e ela sempre esteve na minha vida. Eu andava de bicicleta, a gente ia no cinema. Só que tinha um cunhado chato, que ele não ficava no meu pé, certo? Não deixava, eu tinha que dar bala para o mais novo, para o mais velho sumir da minha vista. Mas era o Edson e o Zé Ernesto, eu adoro até hoje. E a dona Edna tinha o pai dela, o Irineu de Melo, e a dona Santinha, que foram meus segundos pais. A gente estava sempre junto ali. Mas eu não namorei muito, não. Comecei a namorar com 17 anos, aí fiquei com ela mais 7 anos para casar. E ela era muito ciumenta? Ela não parecia ser muito ciumenta, não, mas eu acho que ela não ficava no meu pé, porque eu ia deixava ela em casa e ia dançar, mas ela sabia que eu ia dançar. Ainda bem que não tinha celular naquela época, né? Não, porque senão não ia tinha ficar nada. no seu pé. Assim, naquele tempo era telefone de chamar telefonista, ainda não tinha nada. Você casou quando com a Edna? Eu casei dia 12 de junho de 64. Zezinho, é verdade que nesse dia você teve que jogar bola? No dia do seu casamento, que história que é essa? Que você casou, mas teve que jogar bola? Eu casei no dia dos namorados e eu era considerado um dos melhores jogadores do clube, certo? Então, aí teve um jogo à noite e eu já tinha casado de manhã. Naquela época você casava de manhã, mas não ia dormir junto, não. Aí você tem que esperar o outro dia para ir para a lua de mel. E aí fui jogar, nós ganhamos um jogo de 4-0. E nesse jogo teve 4 Frigi, nós ganhamos de 4-0. Eu ganhei a bola do jogo. E essa bola eu dei para ela no outro dia de manhã e ela me deu de presente 4 maravilhosos filhos. 4 filhos de um casamento da sua mulher, do amor da sua vida. Zezinho, quando você deu essa bola para ela, encerrou a vida de jogador ou não? Continuou? Como que ficou? Ainda não, porque eu casei em 64, ainda joguei pelo São José, campeão da terceira ainda. Aí fui campeão do futebol de salão, fui campeão 3 vezes pelo estadual, pela associação. Todos os títulos que a associação ganhou no futebol de salão eu tive presente. E depois joguei 2 anos na seleção paulista, vice-campeão brasileiro 2 vezes, mas não ganhei dinheiro com esporte, não. E foi pelo São José. No São José, fomos campeão da terceira. E eu cheguei a jogar também a Copa do Vale por Caçapava, porque o pessoal de Caçapava gostou tanto do meu jogo, que nós fomos jogar em Caçapava. O goleiro foi o Leão. O Leão foi goleiro do time dos Frigi. Nós tínhamos um time da família Frigi. Nós fizemos uma preliminar lá. O jogo estava 3-0 para nós. O meu primo saiu com distensão. Aí o juiz marcou um pênalti. O meu outro primo falou para ele: por que você não bate o pênalti? O juiz expulsou ele. Nós ficamos com 9 jogadores. Aí a bola caía no meu pé. Era difícil tomar ela do meu pé. Aí gostaram do meu jogo. A sua vida pessoal sempre esteve muito ligada com a vida esportista, né? De esportista, de jogador. Você nunca conseguiu separar isso, né? Não, porque depois em 80, eu fui trabalhar na prefeitura, programa Esporte para o Povo, e comecei a dar aula, né? Dei aula no Novo Horizonte, dei aula no João do Pulo, dei aula no Santana, montei a escolinha aqui da associação, montei a escolinha do Sabesp. O Pedro Luiz me convidou para montar a escolinha lá no Teatrão. Então eu ajudei a montar várias escolinhas e trabalhava com vários professores, a gente trabalhava junto. E depois, passado o tempo, além disso aí, de trabalhar na prefeitura, foi criado o Museu dos Esportes. O Museu dos Esportes foi em 99, faz 23 anos.
Foi criado lá na Casa do Jovem, o Museu de Esportes. Fui 12 anos coordenador. 70% das fotos que existem na casa no Museu de Esportes foram do meu acervo, que eu dei para eles. Porque eu mandava foto antiga para o Vale Paraibano, para o Diário de São José, várias fotos, e todo mundo gostava de ver as fotos no jornal. Aí começaram a mandar foto para mim. Aí eu não consegui devolver as fotos e fiquei com... E foi guardando as fotos. Foi guardando. E foi bom. Zezinho, vou voltar um pouquinho. Você falou que quando você casou, a Edna te deu 4 filhos. Quem são? Bom, primeiro foi a Adriana, depois veio a Luciana, aí veio a Juliana e o último veio o Fabiano, que não é o atleta que eu queria que ele fosse, mas ele é o atleta de Cristo hoje, que ele é um pastor e cuida das ovelhas dele. A gente estava conversando antes de começar o programa, o Zezinho tem muitas histórias para contar, né? Zezinho, você falou que quando você se casou, seu irmão casou também, porque o irmão sempre acompanhou o Zezinho. O irmão acompanhou ou você que acompanhou o irmão? Ele era mais velho que eu, 2 anos. Então você que foi acompanhando o irmão. Fomos juntos. Aí nós jogamos juntos, fomos para a seleção juntos, fomos campeões de todos os times. Casaram juntos? Casamos no mês de agosto, eu casei no dia 13, ele casou no dia 28. E ele teve 3 meninos e uma menina, eu tive 3 meninas e um menino. A gente, no Vocês último, inverteram? Foi equilibrado, mas eu acho que fui mais feliz que ele. Ah, é? Ainda tem briga de felicidade. Porque eu acabei tendo um carinho especial. E eu não sei se as pessoas gostam um pouquinho de mim ou não, mas é que eu homenageei muita gente na Medalha Zé Frige, mais de 3.000 pessoas. Na rádio, tenho um programa na rádio Jogando com a História, e a gente já entrevistou mais de 500 pessoas. Já não sei mais, às vezes eu chego para a pessoa e falo, você já foi me entrevistado? Ah, não foi? Então vou marcar. Hoje eu peguei uma professora aqui e você vai ser me entrevistado na Rádio Logos. Pode marcar já pode marcar a data que eu vou lá sim. Inclusive, Zezinho, eu quero que você fale um pouquinho mesmo, porque o Zezinho trouxe um livro aqui pra gente, né? Pra mim esse, que eu quero que você autografe depois, tá, Zezinho? E ele fala nesse livro justamente das pessoas que passaram pelo seu programa, não foi isso? Algumas, né? Porque foram 24 entrevistas, mas quem tem esse livro conhece a história de São José. Porque tem Mário Toboni, tem o Agostinho Soliva, tem tanta gente aí. Eles fazem parte da nossa história. Eles estão aí e tem um CD também, e aqui é escrito, mas o CD é a história com o bate-papo, com o áudio gostoso de ouvir. Eu vibro, eu não sou radialista, mas o meu entrevistado, se ele chora, eu choro, se ele dá risada, eu dou risada. Então eu vivo o programa, tudo que eu faço com muito amor. Por isso que, além do livro, da rádio, eu já tinha o jornal Opinião Regional, certo? Antes do Opinião Regional, eu criei um tabloide informativo, o Frigideira, que era o jornal dos Frigideira. Mas aí meus sonhos continuam, eu ainda tenho vários sonhos, quase que eu me despedi desse mundo, aí coloquei mais 2 estentos, estou com 4 agora. Mas estamos bem, graças a Deus. Enquanto Deus quiser, a gente vai estar firme no pedaço. Até aguentar o Marcelo já é bom, né? Nossa, aguentar nosso diretor. Aliás, falar em aguentar o diretor, ele já está pedindo para a gente parar aqui. A gente vai dar uma rápida paradinha. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco. Passou tão rapidinho. Nossa, fica aí, tá? De volta com entrevistas, hoje eu estou com o Zezinho Frige. A gente falou no bloco anterior dos seus 4 presentes que a Edna deu para você, dos 4 filhos. Esses filhos te deram netos? Eu tenho 7 netos e já nasceu uma bisneta e deve essa semana nascer a 2ª bisneta, que é a Giovana, a outra é a Olivia. É uma delícia, ser pai é ótimo. Ser avô é mais do que ótimo, mas ser bisavô não é todo mundo que tem esse prazer. Porque eu digo para todo mundo que Deus me deu a oportunidade de poder ver a minha bisneta. Isso é muito bom e é muito legal. Você falou a respeito também de futebol. Eu tive a oportunidade de treinar no Palmeiras, meu time do coração.
E a minha família, meu avô tem um diploma do Palmeiras de 1933, de bronze. Então a família Frigi, a maioria era descendente de italiano, torcia para o Palmeiras. E eu tive a oportunidade, fizeram um abaixo-assinado e me levaram para treinar no Palmeiras. Mas eu cheguei lá e fiquei meio bobo. Eu estava lá, o técnico era o Oswaldo Brandão, aí Djalma Santos, Chinesinho, Enendrado, aquela coisa. E eu fui treinar, nos primeiros 20 minutos, eles fizeram um aquecimento. Eu não sabia, eu fui fazer também, preguei nos 20 minutos de aquecimento, nunca tinha feito aquele jogo profissional, mas treinei bem, treinei com o Djalma Santos. A turma falava, você deu um drible nele, aquela coisa. Eu falei, não, ele não entrava, ele ficava só cercando, mas foi o único que passou a mão na minha cabeça e falou, tá bom, menino, vai firme aí. Além do Djalma Santos, outros jogadores já passaram, já jogaram com você? Aqui em São José, por exemplo, tem o Sérgio Valentim e o Emerson Leão, os dois melhores goleiros de São José. O Emerson Leão jogou futebol de salão comigo, ele tinha 13 anos. Depois jogou um jogo amistoso para o time da família Frigi, mas ele foi embora cedo daqui porque ele não nasceu aqui. Mas, o Zezinho, agora uma fofoca de bastidores. O Emerson já era cabeça dura naquela época? Não, ele sempre foi um cara que acreditou nele. Falou, não, eu vou... E quando ele, com 13 anos, ele já falou que ele ia ser profissional do Palmeiras. Gênio forte, né? Ele é forte. Depois ele foi treinador. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Chegasse 1 minuto depois dos atletas para o treinamento, não entrava no ônibus, não. Ficava fora. Então ele foi muito bom. Ele me fez um elogio que me marcou. Porque ele foi técnico de São Paulo e ele deixou o jogador lá, o Falcão. Falcão, o jogador de futsal. Falcão mas todo ele mundo conhece. era do São Paulo, mas ele não chegou a ser titular. Então a turma pega no pé do Leão, você acabou com a carreira do Falcão no futebol. Aí ele, no comentário, ele falou o seguinte, ó, lá em São José tem os Frigi, que jogam maravilhosos, são maravilhosos, mas tem o Zezinho Frigi, que esse é fora de série. Olha, eu joguei futebol de salão em São José dos Campos. Tinha uns irmãos chamados Irmãos Frigi. Tinha um tal de Zezinho Frigi, que era tipo do Falcão, assim. Espetacular, só que não tinha projeção. O marketing não tinha naquela época. Quer dizer, uma homenagem agora, depois de tanto tempo, eu fiquei muito feliz. E lógico, treinei no Taubaté, o Aimoré Moreira era técnico, mandaram voltar. As 2 vezes que mandaram voltar, eu acabei não voltando porque não gostava. Eu era sócio do meu pai, não precisava muito de dinheiro naquela época. Agora, nessa época, eu seria um milionário, mas não deu certo, não. Porque se você foi realmente, na sua época, comparado com o Falcão de hoje em dia, você foi realmente o melhor jogador. Não era futsal, era futebol de salão, né? Na época, futebol de salão, a bola era mais pesada, é diferente. Mas era uma delícia. 90% dos jogos que nós disputamos, nós ganhamos. Zezinho, e quando que você decidiu parar de brincar e jogar profissionalmente? Foi uma decisão ou foi acontecendo? É verdade que eu era amador do São José. Então eu joguei a primeira partida e depois eu saí, não dava para treinar mais. O Diéder Lameiro era o técnico, ele exigia que eu fosse treinar. Eu falei, não, eu vou trabalhar com meu pai, não vou... E aí... Caçapava, eu já contei a história, fui jogar lá, disputei a Copa do Vale, fui vice-campeão do Vale, e depois joguei mais para o São José, joguei 4 partidas. Essa que o Alberto Simões fala, foi uma partida contra o Santa Rita do Passa Quatro no campo do Juventus. Realmente eu driblei o lateral deles e ele caiu, porque eu era muito habilidoso, né? Eu não era canhoto, mas eu jogava na ponta esquerda. Eu treinava na minha casa, na frente do espelho, eu acho que eu pé direito, treinava a perna esquerda, então eu sempre falo. E 2 horas de bola, ali na rua do cemitério, eu ficava driblando as árvores, chutava a bola na parede, fazia paredão, mas nunca fui profissional. Para não dizer que eu não ganhei nada, eu ganhei uma máquina de costura que eu dei para minha esposa. Então ainda fez a mulher costurar? Para ir trabalhar. Ô Zezinho, a entrevista está ótima, só que o nosso tempo é super curto. Eu quero começar te agradecendo, mas assim, teve alguma coisa que você falou assim, não, a Vanessa vai me perguntar, eu me preparei para isso,
não te fiz essa pergunta, o que você queria me responder que eu não te perguntei? Bom, a gente pode falar dos sonhos. Né? O meu sonho, por exemplo, é o prefeito colocar uma árvore no banhado para iluminar o banhado e um pouco da cidade, um sonho que vai ser difícil, porque eu sonhava que o banhado... Não, difícil nada. Escuta aí, prefeito, escuta e anota o sonho do Zezinho Frigi. Fala pra gente, qual que é o sonho, o que tem que fazer nesse sonho, Zezinho? Não, ele tem que colocar... É uma árvore de Natal? Árvore de Natal, gigante no Natal, que as outras cidades pudessem ver a gente aqui, como tem no Rio, essas coisas todas. Esse é um dos sonhos, mas o sonho maior é Deus conseguir. Consegui casar com a dona Edna, me deu 4 filhos, 7 netos, e ela não chegou a ver a bisneta, mas ela mora no meu coração, 56 anos de casado, 7 no namoro. Como você falou a respeito do Alberto Simões, eu vou só citar uma frase que o Alberto Simões falou para mim. Ele colocou assim na rádio, quando 10 entrevistas do Zezinho no esporte que o Caio fez, ele falou assim, o nome do Zezinho Frigi a gente escreve na areia, a água vem e apaga. Mas o nome do Zezinho Frigi no esporte joseense jamais será apagado. E teve um outro que teve a ousadia de dizer que bom que cada cidade tivesse um Zezinho Frigi. Outros falam, se for no museu e não vê o Zezinho Frigi, é a mesma coisa de ir no Roma não ver o Papa. Então são umas mensagens que Deus coloca na boca das pessoas que ficaram guardadas no meu coração. E ele me deixou aqui porque com 10 anos quase morri, com 12 quase aprendi a fumar, com 15 parei de tomar uma bebidinha, e nessa parei de beber, parei de fumar e continuei amando a minha esposa. Que ótimo, Zezinho. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Que delícia de entrevista e que prazer o meu de poder te conhecer, te receber e te entrevistar. Fico muito feliz. E dessa forma, a gente encerra o Entrevistas de hoje e você pode acompanhar esse programa e demais programas da TV Câmara no nosso canal no YouTube e eu espero você no próximo Entrevista.